A invernada veterana do CTG Querência da Serra, através da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, homenageia Cruz Alta, suas histórias e lendas. A história de Cruz Alta remonta ao final do século XVIII, quando uma grande cruz de madeira foi erguida a mando do padre jesuíta Anton em 1698, logo após a fundação de São João Batista nos Sete Povos Missioneiros. Mais tarde, com a celebração do Tratado de Santo Ildefonso em 1777, a linha divisória que separava as terras da Espanha das de Portugal cortava o território rio-grandense pelos divisores de água exatamente por esse local, onde existia a Grande Cruz e uma pequena capela do Menino Jesus. A partir de então, este imenso corredor recebeu um grande fluxo de pessoas das mais variadas atividades, como comerciantes, desertores do exército, contrabandistas e imigrantes. O local consolidou-se ainda, no final do século XVIII, como pouso dos tropeiros paulistas. Estes homens que eram conhecidos pelos gaúchos primitivos como birivas. Muitos mudaram-se, então estabelecendo-se onde hoje está a cidade de Cruz Alta, cuja fundação se deu no dia 18 de agosto de 1821, em resposta a uma petição feita pelos moradores. Cruz Alta foi criada por uma resolução imperial em 11 de março de 1833, pelo presidente da província da época, Manuel Antônio Galvão. Tornou-se então um dos maiores e mais importantes municípios do estado do Rio Grande do Sul, quando foi desmembrado do Rio Pardo, um dos 4 municípios iniciais do estado. De Cruz Alta, outrora com um imenso território, originaram-se 242 municípios que se subdividiram ainda mais ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. Alguns municípios filhos de Cruz Alta são Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Júlio de Castilhos, Ijuí, Panambi, Ibirubá, Fortaleza dos Valos, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, entre tantos outros. Importantes personalidades gaúchas nasceram em Cruz Alta, como o escritor Érico Veríssimo, o político Júlio de Castilhos, o senador José Gomes Pinheiro Machado, os generais Salvador Pinheiro Machado e Firmino de Paula, o médico Heitor Anis Dias, o poeta Heitor Saldanha, o jornalista Justino Martins e o artista plástico Saint-Clair Semin. Cruz Alta foi elemento importante em alguns dos principais acontecimentos que o Estado vivenciou, como, por exemplo, na Revolução Farroupilha, quando o município recém-criado foi alvo de incursões militares e especulações políticas em sua Câmara de Vereadores. Cruz Alta foi elemento importante em alguns dos principais acontecimentos que o Estado vivenciou, como, por exemplo, na Revolução Farroupilha, quando o município recém-criado foi alvo de incursões militares e especulações políticas em sua Câmara de Vereadores, além de receber o alto comando farrapo em janeiro de 1841, com a presença de Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi e Davi Canabarro. Já na Guerra do Paraguai, Cruz Alta forneceu vários voluntários da pátria que lutaram sob o comando do coronel Jango Vidal e do brigadeiro José Gomes Portinho, depois agraciado com o título de Barão da Cruz Alta. Em 12 de abril de 1879, a Lei número 1075 elevou a categoria de Cruz Alta de vila para cidade. No alto da serra um dia,
Uma alta cruz foi plantada junto à capela fundada pelos nossos ancestrais, e de um chão cheio de vida nasceu uma terra querida, Cruz Alta dos Trigais. E de um chão cheio de vida nasceu uma terra querida, Cruz Alta dos Trigais. Quem bebe a água da fonte carrega a cruz da paixão. Esse é o pealo derradeiro, terá que ser neste chão. Quem bebe a água da fonte carrega a cruz da paixão. Esse é o pealo derradeiro, terá que ser neste chão. Cruz Alta da Panelinha, bendita fonte encantada, quem bebe aqui faz morada. E eu que em teu seio nasci, vou mergulhar em tuas águas para afogar minhas mágoas. Por estar longe de ti, vou mergulhar em tuas águas para afogar minhas mágoas. Por estar longe de ti. Quem bebe a água da fonte carrega a cruz da paixão. Esse é o pealo derradeiro, terá que ser neste chão. Quem bebe a água da fonte carrega a cruz da paixão. Esse é o pealo derradeiro, terá que ser neste chão. A minha infância gaudéria, entre teus campos dourados, em meio a bois e arados, que tristeza já passou. Hoje as picadas do mato são corredores de asfalto que o progresso te legou. Hoje as picadas do mato são corredores de asfalto que o progresso te legou. Quem bebe a água da fonte carrega a cruz da paixão. Esse é o pealo derradeiro, terá que ser neste chão. Quem bebe a água da fonte carrega a cruz da paixão. Esse é o pealo derradeiro, terá
chão. Fazendo uma abordagem agora sobre as lendas, Cruz Alta é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul. E como cidade antiga, muitas lendas povoam o imaginário das pessoas, né? O imaginário popular, ao longo de todos esses 200 anos de história que estamos comemorando já nesse ano de 2021. 200 anos oficiais, até porque, se fôssemos contar desde o tempo em que foi erguida a cruz que deu nome ao lugar, nós teríamos em torno de 323 anos. Este é o período mais correto, digamos assim, extraoficial da fundação, desde a fundação oficial desse povoado, desde o povoamento de Cruz Alta até a fundação oficial em 1821. Mas assim, essas lendas de Cruz Alta são muito interessantes. Nós temos a principal lenda, é a lenda da Panelinha. Nós temos também a lenda da Lagoa do Cemitério e a lenda da fundação de Cruz Alta. A lenda da fundação de Cruz Alta, como o nome diz, ela remete ao tempo dos jesuítas, em que havia um cuidador da estância jesuítica, o João Rodrigues da Cruz, que casou e a sua esposa morreu, mas deixou uma filha. E essa filha acabou um dia numa viagem, num passeio a cavalo com o pai. O pai acaba morrendo do coração quando descobre que, depois de sair por um tempo, vê a filha sendo amamentada por uma fera terrível chamada Aó, que havia perdido uma cria, esse animal, e a criança se refugiou entre suas tetas para mamar e foi aconchegada pela mãe animal. Diante disso e diante da morte do pai, os amigos que vieram da estância buscar e procurar os desaparecidos viram esse feito e o padre que vinha à frente exclamou: "Isto é um milagre". E naquele lugar, um milagre por uma fera terrível, violenta, estar em paz amamentando uma criança que tinha perdido o pai, que havia saído e havia morrido naquele passeio a cavalo. E aí no lugar ergueram uma cruz em reverência a esse fato, que é a origem de Cruz Alta. E a lenda da Panelinha, que é a mais famosa, vem dos tempos remotos em que a cidade estava recém-surgindo e recebia levas e levas desses viajantes tropeiros que negociavam as tropas de mulas que se aquerenciavam nessa região para levar até São Paulo, até Sorocaba, para vender esses animais. Então eles eram acolhidos aqui nas vertentes do arroio Panelinha, e tem esse nome porque formavam barrocas, panelas de barro, onde brotava essa água nas nascentes, nas vertentes, e elas, as moças nativas, davam de beber dessa água aos viajantes, geralmente os paulistas, para que voltassem e que acabassem casando com elas. Muitos deles acabaram comprando terras aqui, mas a lenda se firmou e acabaram casando com muitas moças do lugar. E essa lenda então se configurou como um mito que deu certo, ou seja, quem bebe a água da fonte vai sempre retornar à Cruz Alta. Era isso. Olá! Hoje nós vamos falar sobre as lendas de Cruz Alta. Uma das mais importantes é a lenda da Panelinha. Conta-se a lenda que em meados de 1805, quando a cidade estava sendo constituída, os tropeiros passavam por aqui. E quando sentiam muita sede, as moças que aqui moravam costumavam dar água para esses tropeiros, com a intenção de que eles voltassem e desposassem elas. Então, se assim fez-se a lenda da Panelinha. Aquele que bebia da fonte da Panelinha retornaria para a Cruz Alta. Essa fonte, ela teve como nascimento na Praça Érico Veríssimo, no qual foi denominado de um poço, que desencadeou um córrego desembocando na rua General Portinho com Andrade Neves, onde está atualmente essa bela imagem da lenda da Panelinha e à nossa frente o memorial. Assim, convido vocês a beber um pouquinho da água dessa fonte, para retornarem todos à nossa bela cidade.
Muito obrigada. Quem bebe a água da fonte carrega a cruz da paixão. E seu pealo derradeiro terá que ser neste chão. Alta da panelinha, bendita fonte encantada. Vamos reportar a lenda do monstro da Lagoa do Cemitério. Ao acompanhar o desenrolar do enredo desta lenda, vamos nos deparar com a realidade se entrelaçando com o místico. Mais precisamente, na rua Jango Vidal, esquina com a rua Barão do Rio Branco, atual bairro Xéter, existia a lagoa chamada Lagoa Bento Gonçalves, popularmente conhecida pelos moradores da época como Lagoa do Cemitério, pela proximidade com o cemitério municipal Bom Jesus. Segundo relatos de pessoas mais antigas, a lagoa tinha uma certa profundidade, haviam peixes e os animais vinham beber água, principalmente os cavalos, meio de transporte comum na época. Era um local turístico, onde as famílias passeavam nas tardes de domingo, conforme alguns registros fotográficos não tão comuns nos anos de 1940. A lagoa não existe mais. No final da década de 40, por determinação do prefeito da época, foi drenada e aterrada. Mas ainda hoje, ao passar pela esquina, Rua Jango Vidal com Barão do Rio Branco, podemos ver o Casarão Viesser, construído em 1923, que ainda hoje é uma referência quando passamos pelo local e uma bela lembrança das lendas e histórias de Cruz Alta de antigamente. Conta a lenda sobre o romance entre uma jovem de família nobre, moça rica e bem instruída, de família tradicional, que se apaixonou por um rapaz pobre e humilde. O namoro proibido pela família da moça, mas mesmo assim os jovens continuaram se encontrando. Como resultado desse amor proibido, a moça engravidou. Fato esse que revoltou a família da moça, de tal forma que seu pai tomou a criança recém-nascida dos braços da mãe para jogá-la na lagoa. A partir daí começou o grande mistério que envolve a lenda da Lagoa do Cemitério. Diziam os mais antigos que em algumas noites podia-se ouvir os choros e lamentos de uma criança. Gritos que chamavam pelos pais e pela bênção do batismo. Outras pessoas juravam até que havia um monstro da lagoa que aparecia com uma criança nos braços. Os moradores da redondeza, incomodados com as lamentações do pobre inocente morto, chamaram um padre para que desse a bênção para que a criança pudesse ter a paz eterna. O padre veio ao local, até então incrédulo com aquela situação, mas ao chegar à lagoa, avistou o monstro que lhe pediu que batizasse aquela criança rejeitada. Assim o padre atendeu ao pedido, realizando o batizado, e nunca mais foram ouvidos os lamentos de crianças na lagoa. Porém, o padre, ainda estarrecido com a situação, contou para o delegado o acontecido, e sendo mal compreendido, por este foi preso, acusado por sacrilégio. Mas, para surpresa do delegado, em uma de suas rondas de rotina, passando pelas margens da lagoa, ouviu gritos assustadores.
e avistou o monstro da lagoa, que pediu a soltura do padre. Aterrorizado, o delegado voltou até a delegacia, deparando-se com o padre caminhando tranquilamente pelo lado externo da prisão. A explicação encontrada por moradores daquela época foi a de que quem soltou o padre teria sido o monstro da lagoa. Segundo reza a lenda, o padre, indignado com esses acontecimentos, após sua libertação, lançou uma maldição contra todos os moradores da cidade, que dizia que todo filho de Cruz Alta, para prosperar e ter sucesso, deveria ir embora da cidade e viver em outras paragens. O tempo passou, as histórias transmitidas de boca em boca acabaram transformando o ocorrido em lenda, a lenda da Lagoa do Cemitério. Ao final desta narrativa da lenda da Lagoa do Cemitério, esperamos instigar as pessoas a conhecer melhor a origem, a formação, os contos, as lendas e os pontos turísticos da nossa cidade. Um agradecimento às pessoas que ajudaram a enriquecer as pesquisas, ao senhor Ademar Pinto Martins e à senhora Regina Bólico, como entrevistados, e ao escritor e pesquisador Rossano Vieiro Cavalari, que contribuiu através de seu depoimento e com o livro Dicionário de Cruz Alta. Em especial, um agradecimento ao casal de veteranos, seu Luiz e dona Márcia, que nos deixaram recentemente. Vocês foram incansáveis para fazer as pesquisas e montar todo esse projeto. Obrigado pela dedicação e excelência do trabalho, algo que sempre foi peculiar em tudo que fizeram. Somos gratos e privilegiados por termos tido a oportunidade de conviver com vocês. Lenda da Lagoa do Cemitério. Daí eu peguei a lagoa, eu me candidatei a pegar porque vai vir mais 1 ou 2 casais e depois a gente vai fazer uma gravação aqui na rua. E daí eu me lembrei do senhor aqui, por causa que o pai dele tinha sido patrão do CTG, então eu digo, ali é uma referência que eu tenho para mim poder... Eu posso te ajudar. Tem mais uma coisa, eu tenho um blog que é o Professora Regina Bólico, e numa das postagens eu fiz a fotografia da rua, até fui mais na esquina e fiz a comparação de uma foto antiga que eu achei na internet, onde aparece o casarão, que é a referência, e ali eu explico tudo direitinho, que o casarão ele foi construído em 1923 e que na década de 1940 ele começou a drenagem da lagoa e o pai chegou em 1951 no caso. Então eu coloquei assim, porque sou professora de geografia e de história também, né? Então eu faço parte. Então eu fotografei assim, ó, o antes, com uma fotografia antiga, né, da década de 1940, antes da drenagem. Eu acho que é aquela que tem no livro. E deve ser, foi fotografias acho que eu consegui na internet. E eu fiz daí a nossa fotografia, a minha fotografia no caso da rua, fazendo a comparação, o antes, até eu fiz a montagem da foto, o antes e o depois. E como é que... Anota aí o blog, por favor. Tu anota pra mim. O nome do blog é Professora Regina Bólico, se escreve Bolico. Então dá licença. Tá, muito obrigado. Ai, mas que bom. Se vocês meu trabalho vai forem olhar porque os blogs, inicialmente eles foram feitos para se olhar no computador, no notebook. Então tem coisas que não aparecem no celular. Então se vocês forem olhar pelo computador, pelo notebook, do ladinho tem uma série de pontinhos onde estão os tópicos, os assuntos. E um dos assuntos é Rio Grande do Sul. Onde tem Rio Grande do Sul, tem a parte de Cruz Alta também. É só clicar ali que tem. Eu acho que como é que é seu nome? Luiz Silveira. Luiz? E a Márcia, minha esposa. Ana. Minha filha e aqui é minha neta. Tudo bem? Nome da netinha? Ana Luísa também.
quando você foi morar no céu. Quando você foi morar no céu, tia Márcia, ficamos sem entender, perdidos, sem chão, com uma profunda dor. Fizemos um mar de perguntas e demoramos para reagir. Como pode um ser tão lindo ir embora tão cedo? Cadê o nosso último abraço? O que faremos com esse imenso vazio aqui no peito? Não ouviremos mais aquelas suas frases tão conhecidas. Fala baixo, o Luiz não gosta. Patroa, olha aqui. Gurias, quem quer uma caipirinha? Um pouco da nossa felicidade, da alegria em sermos prendas, perdeu a graça, perdeu o brilho. E agora? Como ensaiar? Colocar um vestido de prenda, entrar no nosso QS, o qual a senhora, ou melhor, vocês tanto amavam. Quando a senhora partiu, mudou os dias das nossas vidas. O olhar entristeceu e a nossa voz trocou de tom. Os pensamentos se voltaram de como seria a melhor maneira de viver a vida. Pensamos tanto de como cuidaríamos do seu Luiz, do quão difícil seria ter que olhar para ele e dizer: força, é preciso continuar. Mas lá no fundo sabíamos que isso seria quase impossível. E de repente, Deus resolveu que uma prenda não poderia ficar sem o seu peão e permitiu que esse encontro de almas continuasse pela eternidade. E assim vimos o seu Luiz partir ao encontro de sua amada. E como não entendê-lo? Companheiros para tudo, com uma linda história de amor. Companheiros de uma vida. Duas metades que se completavam. Dançarinos que nos presentearam com a cumplicidade que carregavam num olhar. Tio Luiz, que exemplo de determinação, garra e força de vontade. Mãos abençoadas e reconhecidas por todos os que tiveram a honra de conviver com o Senhor, assim como nós. Não havia uma viagem sem o seu cafezinho passado, sem suas delícias, cuecas viradas, pizzas, entre tantas outras. Mas certamente o Senhor foi muito mais. Foi exemplo de que a idade está mais na cabeça e não no corpo. Até mesmo quando o corpo parecia cansado, sua prenda, nossa tia Márcia, lhe mostrava que ainda dava mais um pouquinho para continuar, só mais uma vez. E assim seguiram fortes conosco. E quando pisava em um tablado, então, conduzia sua prenda com maestria, garbo e elegância. E que elegância, meus senhores! Neste momento, conseguimos vislumbrar seu sorriso e tudo o que a senhora representou para nós. Lembramos das histórias, das nossas conversas, das viagens, galetos com massa, lasanhas, feijoadas, jantares, apresentações, concursos, mas principalmente do quanto a senhora foi luz. E o senhor, tio Luiz, do quanto foi exemplo e vida enquanto estiveram aqui. Deixaram um legado lindo. Imaginamos todas as pessoas que existiram nesse mundo antes de vocês e as outras que ainda estão por vir. Pensamos também naqueles que vivem por aí ainda hoje e nos damos conta de que uma parte deles não teve a sorte que nós tivemos. Sim, foi muita sorte nossa mesmo, porque de tantas vidas por aí, de tantos caminhos, de tantas possibilidades, vocês foram existir aqui, pertinho de nós. Foi breve, foi intenso, infinito, e tenham a certeza que foi inesquecível. Quando nos demos conta disso, a paz volta à nossa vida. Agradecemos por ter nos dado a chance e o privilégio de conhecê-los. Vamos lembrar da senhora com aquele sorriso quando olhava a todos com uma alegria ímpar, e do senhor com aquela elegância ao conduzi-la, e do companheirismo, do amor entre o casal. Sim,
Saudades, sim. Tristezas, não. Fiquem em paz, tio Luiz e tia Márcia, e continuem a compartilhar com todos como se vive um verdadeiro amor além da eternidade. Sabemos que a saudade dói e que ela nos fará companhia, por vezes, mas entendemos que a separação é momentânea e que em algum outro momento, em algum outro lugar, estaremos juntos a bailar um lindo chamamé. Valeu, amigos, por terem existido, por terem feito a diferença em nossas vidas. Como se a escuridão trouxesse luz, como se o coração fosse explodir. Mastiguei a fala, negacei a mágoa, só pra ver a lágrima feliz. Quis amansar a dor, me vi pela vida, quis conhecer o amor, fiz um chamamé cheio de carinho, louco de faceiro, mas que chamameceiro me senti. Coisa de bom menino abraçando o pai, coisa de mãe saudosa mimando o filho. Fui me emocionando, amando do gaiteiro, mas que chamameceiro repeti. A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai. O pé pisoteia a marca, que a alma arrepia em pelo, e quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar. A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai. O pé pisoteia a marca, que a alma arrepia em pelo, e quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar. Coisa de bom menino abraçando o pai, coisa de mãe saudosa mimando o filho. Fui me emocionando, amando do gaiteiro, mas que chamameceiro repeti. A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai. O pé pisoteia a marca, que a alma arrepia em pelo, e quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar. A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai. O pé pisoteia a marca, que a alma arrepia em pelo, e quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar. Mas que chamameceiro me